Prontinho, vamos lá então, pessoal. Lembrando que isso aqui é só uma leitura de livro, né? Não é uma aula, não é uma discussão, é uma leitura de livro, tá? A semana passada nós tivemos problema aqui com o nosso áudio, então o que eu vou fazer? Eu vou repetir a discussão da semana passada. Deixa eu só checar novamente se a gente está gravando aqui direitinho. Belezinha. Então vamos lá. 8:04, vamos iniciar então. Eletroencefalografia, um texto introdutório, um atlas, né, de achados normais e anormais nos adultos, nas crianças e nos bebezinhos, né. Então a gente vai voltar a falar sobre as variantes benignas. Inclusive ele foi bem sumário aqui, né. Ele citou aqui a variante psicomotora, citou os BETs, citou o Phantom, pontas positivas 14 e 6, e o Sreda, além do ritmo teta de linha média, o ritmo de Siganet. Tá? Na verdade, esse aqui é o Atlas Spike, tá? Você teria várias outras variantes, você teria variantes rítmicas, variantes epileptiformes, ondas lentas e os lambidoides, né? E as ondas idade relacionadas, todas variantes. Algumas delas são achados normais, né? Por exemplo, alfa lento, alfa rápido, alfa temporal, que muitos autores colocam nesses grupos de variantes da normalidade. Eu acabei deixando também aqui no Spike, ok? Então vamos começar aqui. Um reconhecimento acurado, né? Uma distinção das variantes benignas no EEG são essenciais para evitar uma super interpretação desses achados como epileptiformes. Então está dizendo aqui que não é para achar que isso aqui é anormal. E aí você erraria o diagnóstico. A extensão das variantes benignas inclui então as ondas Wickett, o ritmo teta médio temporal da sonolência, por isso é que é o RMTD ou RTTD, que é a variante psicomotora, né, o termo mais usado, talvez até hoje, variante psicomotora. As Benign Small Sharp Spikes, né, ou os BETs, Benign Epileptiform Transients of Sleep, é o BSSS ou BETs, ou então BSST, né, também para Benign Small Sleep Transients, são os transientes, os pequenos transientes benignos do sono, nem sempre são tão pequenos assim. Outra variante são as pontas positivas 14 e 6, as pontas Phantom também. É ponta fantasma e onda, tá? Não é ponta onda fantasma, tá, pessoal? É ponta fantasma 6 Hz e onda, porque a onda ela não é fantasma. A onda ela é até bem grandalhona mesmo. Famoso Sreda, que seria Subclinical Rhythm EEG Discharges of Adults. Então são as descargas eletrográficas rítmicas subclínicas do adulto. Dá até uma impressão que é patológico isso aqui, né? Se falar isso aqui, ó, descarga rítmica subclínica do adulto, parece que é patológico. Não é. Isso aqui é uma variante normal ou também chamado de achados de significado incerto. E o ritmo teta da linha média do Siganet foi o que ele resolveu usar como exemplos aqui dessas variantes normais. Ele começa com as ondas Wickets, que ele fala que são de longe os achados mais comuns encontrados entre as variantes e é uma fonte frequente de interpretação errada, de erro diagnóstico no EEG. As ondas Wickett são isoladas, são ondas, segundo ele, monomórficas, né, que ocorrem em trens breves ou salvas. E a sua distinção de uma verdadeira descarga epileptiforme, entretanto, né, a Wickett, ele ocorre porque a Wickett ela é mais arciforme. Então dá para você distinguir a Wickett da onda epilética pelo fato dela ser arciforme, daí que vem o nome Wickett. Vamos voltar aqui no
no Spike. Vou botar no Spike, dar uma olhadinha num dado aqui interessante. Isso aqui é o capítulo de variantes normais. O que é o wicket? Segundo os autores norte-americanos, né? Isso aqui é uma wicket, ó. É uma wicket, esse arco aqui que eles usam aqui, tá vendo? Para empurrar a bolinha, eles batem um martelinho ali, a bolinha vem através do arco da wicket, tá? Então ele fala que a wicket spike ela se assemelha a esse arco aqui, ó. Esse arco do jogo do croquet, não é cricket, tá? É croquet. Predomínio T3, T4, né? E F7, F8 também. T3, T4, F7, F8. Acho que aqui entraria o T7, tá? E o T8 também. Eu tenho que corrigir depois, tá? Então aqui, ó, um joguinho de croquet que a gente não conhece aqui no Brasil, a gente não tem esse tipo de esporte aqui, né? Mas ele fala o seguinte, então, que o wicket ele é mais frequente nas regiões temporais, ocorrendo bilateralmente ou unilateralmente, tá? Geralmente é unilateral, né? Uma frequência de 6 a 11 Hz, uma amplitude de 60 a 200 microvolts, quer dizer, pode ter uma amplitude muito alta. A wicket não é acompanhada de pós-descarga, né? De onda lenta. A gente chama a onda lenta também de pós-descarga. E ela pode ser vista principalmente em pessoas mais velhas durante a sonolência, sono leve. Elas se tornam principalmente aparentes quando o alfa e as outras atividades da vigília elas desaparecem. Vamos ver aqui o que é que ele chama de wicket spike aqui. Olha só. Essa atividadezinha aqui, tá vendo? De baixa amplitude nas regiões temporais. Aqui está até no temporal médio, né? Reversão de fase, o T7 dele aqui equivale ao T5 da gente, tá? Olha aqui, ó. E é unilateral, tá vendo? Porque você não tem aqui do lado do F8 aqui, né? Não tem. Só que eu acho que essa imagem, ela ficou um pouquinho deficiente, né? Olha, aqui dá para ver melhor a wicket, tá vendo? Aqui no Spike. Essas são as ondas wickets. Wicket Spike. Como ela é pontuda assim, ela dá a impressão para a gente que é uma atividade epiléptica. Tá vendo? Olha aqui, ó, F8, T4, T4, T6. Aqui é um temporal médio, né? E aqui repete a wicket aqui no final, tá vendo? As wicket spikes foram descritas em 1977 por Heyer, a partir da análise de 4.458 EEGs de pacientes, tanto em sono quanto em vigília, ao longo dos anos de 69 a 75. Eles foram encontradas quase exclusivamente em adultos em sono e vigília, não necessariamente adultos idosos, tá? A wicket spike, elas aparecem como uma ponta isolada ou como uma salva intermitente de ondas em arco monofásicas, 6 a 11 Hz. Amplitude aqui, ó, é essa mesmo, 60 a 200. Wicket spike comumente aparece nos eletrodos temporais. Padrão pode ser bilateral e síncrono ou variando de lado. Elas ocorrem principalmente na sonolência, sono leve em adultos com mais de 30 anos de idade. Então, não necessariamente idosos, tá? Um outro exemplo de wicket aqui, tá vendo T4 agora na referencial? Você vê essa ponta. Então, você tem a impressão que isso aqui é uma atividade epiléptica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não classificar como atividade epilética. As wicket spikes são formadas de trens intermitentes, mais ou menos sustentados, de aspecto arciforme, semelhantes ao ritmo Mi. Lembra o Mi mesmo, né? Ele é pontudo. Também pode ocorrer como espículas isoladas e esporádicas. Trens. O que é trem, né? Trem é salva. Tá? Trem são descargas subsequentes ocorrendo ali. Tá? Então, quando você tem um trem de descargas, uma salva de descargas, você tem várias descargas ao mesmo tempo. Bem, esse é o Atlas Spike, pessoal. Quem se interessar, depois entre em contato com a gente, tá? Wicket, a gente já viu aqui, né? Já falou, 60 a 200. Wickets não são acompanhadas, então, da pós-descarga, tá? Da onda lenta, viu, pessoal? Né? Como a gente falou. Isso aqui diferencia principalmente
da descarga epilética, embora descargas epiléticas nem sempre tenham onda lenta associada, né? Um achado variante. Ele fala mais uma coisa aqui, né? Ele fala que de longe a Wicked é a mais comum variante, não benigna, não é, viu? Eu acho que a mais comum, na minha opinião, né? Seria aí as BETs, Benign Epileptiform Transients of Sleep, que você vai ver em 25% dos casos, tá? Seria quase um achado normal, né? Os BETs. Você vê uma em cada 4 pessoas, né? Então é muito normal. Um achado variante normal, frequentemente confundido, né, com atividade patológica na sonolência, é o RMTD. Né? Essa atividade ela foi previamente chamada de variante psicomotora por causa da similaridade deste fenômeno ao ritmo, aliás, uma descarga focal rítmica. Em contraste com a atividade epilética verdadeira, né, as descargas da variante psicomotora, usualmente, elas têm uma morfologia mais espiculada, mais, aliás, imbricada, né? Ainda que mostrando, né, que provavelmente isso aqui lembra mais a combinação de frequências diferentes, por exemplo, alfa e teta. Além disso, né, para distinguir, né, da atividade epileptiforme, os ritmos da variante psicomotora, eles não evoluem, seria o termo adequado aqui, né? Eles não evoluem, eles não... O que é evoluir? Né? Eles vão mudando de frequência, se tornando mais rápidos, ficam com aparência de descarga epilética mesmo, e depois eles se tornam mais lentos, o traçado fica lento, até normalizar-se de novo. Aí seria uma evolução, que ele não tem. Também, eles não se difundem para outros eletrodos, e eles são geralmente de duração breve, durando 5 a 15 segundos. Só que tem alguns casos, viu, pessoal, que pode durar minutos. Aquilo dura minutos, então a gente vai ter que ter muito discernimento para distinguir, né, o ritmo médio temporal da sonolência da verdadeira descarga epiléptica, tá? Deixa eu ver quem me chama aqui. Acho que ninguém, né? Acho que foi alguém que entrou só. Ok. Ele colocou aqui uma variante psicomotora, tá? Aqui em T7 também. Essas variantes, tipo variante psicomotora e o Wicked Spike, eles são mais comuns aqui do lado esquerdo. Não me pergunte por quê. Eles são mais comuns, né? Se encontra mais do lado esquerdo. Mas você vê dos dois lados, tá? Então seria essa atividade aqui mais pontuda, tá vendo? Isso aqui que é um trem, né? Você tem uma sequência de pontinhas, tá? Você vê que parece, como ele fala, né? Uma fusão de alfa e teta, tá vendo? E aí você vê essa atividade com uma reversão de fase em T7. Vamos dar uma olhadinha aqui no Spike, se a gente acha... Deixa eu ver aqui, se é aqui. Wicked, não. A gente vai achar nas... Eu dividi em atividades epileptiformes e eu dividi em ritmos que também são epileptiformes. Ritmo de brecha, vamos pegar a variante psicomotora que está aqui embaixo. Variante psicomotora, olha só. Ela ocorre em 0,1 a 2% dos traçados, ou seja, você vai ver aí em 2%, né? Em cada 100 você vai ver em 2 casos, que é bastante, né? Você pensar bem, 100 exames. Tem laboratório que faz 400 exames num mês, né? Então você vai ver bastante. A 0,1 a 2, tá? Então vai depender muito do seu laboratório, do seu movimento, mas não é tão impossível de se ver assim. Dá uma olhadinha aqui. Aqui eu coloquei umas variantes psicomotoras com montagem referencial, tá vendo? Olha só, pega aqui a região aqui tá um pouquinho mais anteriorizada, tá vendo? Tá pegando aqui a região frontal,
Você vê que tem várias espículazinhas assim, daqui a pouco desaparece. Tá? Vamos ver. Isso aqui também é uma variante psicomotora. Tá? Olha aqui, ó. Variante psicomotora que faz uma reversão de fase em T4, tá vendo? Menor amplitude. A variante psicomotora, como ela está perto da orelha, quando você faz uma montagem com referência, estiver na orelha a referência, né? Aquilo difunde. Parece que é uma atividade teta. Tá vendo? Mais difundida, porque está perto da referência. Então parece que é uma atividade teta generalizada. Ok? Olha só. CZ é a mesma coisa. Tá? CZ é a mesma coisa. Ela parece que fica mais generalizada, porque ela está próxima da linha média. Quando você faz a montagem bipolar, você vai ver aqui, ó, essas ondinhas aqui apontando aqui para região de T3, tá vendo aí? Variante psicomotora. A gente tem que tomar cuidado porque às vezes, olha só, ela pode se prolongar mais que isso aqui. E às vezes, como ela tem a mesma projeção da Wicked, tá, pessoal? Pode confundir a gente uma variante psicomotora ou uma Wicked. E às vezes você vê o Wicked e variante psicomotora no mesmo traçado. Olha, isso aqui é uma variante PSM também, tá vendo aí? Mais no formato de uma atividade teta. Mais como uma atividade teta. Variante PSM. Ok, ali, ó. Mais como uma atividade teta médio temporal, olha lá. E prolongada, né? Vocês estão vendo que está se prolongando ao longo de vários segmentos. De repente ela desaparece aí. E reaparece novamente aí. Prolongada. É uma variante PSM. E aqui novamente aí, dá para ver melhor, né? Uma variante PSM aqui bem prolongada, tá vendo? Olha aqui, ó. E pode confundir, né? A pessoa menos experiente, tá vendo que é do lado esquerdo também, como é mais frequente, né? Pode confundir uma pessoa menos experiente aí. E essa pessoa pode achar que isso aqui como disse o Gibbs, né? Na década de 40, uma variante psicomotora, né? Ele achou que era uma variante da epilepsia do lobo temporal, depois se viu que não. Ok? Que ele descreveu aqui, ele mostrou aqui, né? Com esse aspecto aqui. É isso aí. Bets. Os bets. Aqui, ó. Bets, tá vendo? Que são as benign small sharp spikes aqui, né? Benign, B, né? Small sharp spikes. São pequenas espículas bem agudas, pequeninas e benignas. Elas são monofásicas ou difásicas. Elas têm uma ascensão mais abrupta, né? Um descenso também. As BETs ou BSSS, né, ocorrem principalmente durante a sonolência, o sono leve, nos adultos e podem ter um campo bem amplo de distribuição. Mas eles são melhor vistos nas regiões temporais, principalmente nas regiões temporais, tá? Elas se distingue, né, as small sharp spikes das espículas temporais patológicas ou das pontas ondas patológicas de maneira bem fácil, não é difícil, porque elas são pequeninas, né? Elas têm uma típica, né, característica fase de ascensão e descenso, é bem rápida e elas são muito breves, elas duram poucos milissegundos, bem menos do que as descargas epiléticas. Geralmente a distribuição é bilateral, mas pode também ocorrer unilateral. E outra distinção aqui das BETs com a atividade de espículas epileptiformes é a tendência da BETs de desaparecer à medida que o sono se aprofunda mais. Ao passo que as espículas epiléticas elas são ativadas pelo sono e frequentemente ocorrem durante a vigília, né, a BETs, tá?
A espícula epilética pode ocorrer na vigília e ativada pelo sono, né? Enquanto ele fala aqui, ó, as BSSS ou BETs, que é a mesma coisa, elas podem ocorrer na sonolência, mas não ocorre durante os períodos normais de vigilância. Isso aqui é em termos, né, pessoal? Em termos isso aqui. Vamos ver o que ele mostra pra gente. Aqui, umas betzinhas aqui, ó, bets. Tá vendo? Por que tá apontando para baixo aqui, né? Porque o bets, às vezes, ele faz um dipolo, tá? Ele fica negativo num hemisfério e fica positivo no outro. Deixa eu ver se é o caso aqui. Aqui tá difícil de ver porque a gente não consegue mexer aqui no traçado, né? E aqui outras bets aqui também, ó, as bets pequenininhas, tá vendo? Bets. Que são, então, achados que lembram descargas epileptiformes. Aqui são achados rítmicos. Vamos descer aqui para baixo. Vamos ver aqui. BETs. Chegamos nas BETs já aqui. Opa! Pessoal, aqui no Atlas Spike você pode ver o que é uma BETs, tá vendo? Benign Epileptiform Transient of Sleep. Ela tem várias morfologias e às vezes ele fala não tem pós-descarga, às vezes tem aqui, ó. Uma ondinha lenta depois sim, tá? Eles falam geralmente é monomórfico. Aqui ele tá dimórfico, tá vendo? Ele tem bifásico, perdão, tem duas fases aqui. Aqui também, tá vendo? Ah, mas de onde que você tira que é um BETs isso aí então? Eu ampliei aqui, tá? Mas o BETs geralmente ele tem uma amplitude bem baixa. Olha aqui, é um BETs. Você olha isso aqui, essa espículazinha com uma ascensão rápida, um descenso rápido, uma duração curta. Você fica tranquilo que é um BETs. Aqui, ele não tem a duração tão curta, mas você vê que ele sobe mais suave, desce mais suave. Ele tem aspecto mais de onda normal, né? Não tem aquele aspecto de onda epiléptica, né? E aqui é um BETs mais esquisitinho, mas no contexto ali da página, tá? É um BETs mesmo. Deixa eu ver uma coisinha aqui que ele fala aqui do BETs. Aqui ele não está descrevendo a frequência do BETs, não. Ó, isso aqui é um BETzinho, tá vendo aí, ó? F4, F7, tá vendo? É um BETs pequenininho, tá vendo? Olha aqui, ó. Isso aqui também é BETs. As ondinhas espiculadas pequenininhas, às vezes é maior um pouco aqui, tá vendo? São BETs. Olha aqui, ó. Isso aqui é um BETs. BETs, tá? Ó, aqui embaixo também, ó. É daqui que eu tirei, né? Aqueles BETs ali. Olha aí. BETs, olha aqui, ó. BETs. Essas espículas muito pequenininhas que você fala, nossa, parece uma espícula epilética, mas tá tão pequenininho. São BETs. Benign Epileptiform Transient of Sleep. A amplitude é baixa, mas às vezes pode ser maior que um BETs aqui, ó. Pequenininho, tá vendo? Se você não presta atenção, às vezes passa até batido, né? Então tem vários modos de você diferenciar o BETs. Olha aqui, ó. Esse aqui tá bem típico, ó. BETs aqui, ó. Tá vendo? Aí você fala adulto acima de 30 anos. Olha a idade dessa pessoa aqui, ó, 17 anos. Então, são regras, né? São regras que a gente usa para se guiar, mas se você vê um BETs assim, numa criança mais jovem, uma pessoa mais jovem, criança não, tá? Isso aqui ocorre a partir da adolescência, né? Você pode ficar tranquilo que é um BETs mesmo, não é outra coisa não. Tá? Benign Epileptiform Transient of Sleep. As variantes benignas, pontas positivas 14 e 6, ocorrem em 20 a 60% da população normal. Eu não sei se é tudo isso. Eu não vejo em 60% das pessoas isso aqui. Mas, predominantemente em adolescentes e adultos jovens, 12 a 20 anos. Especialmente durante a sonolência e o sono leve não REM. As pontas 14 e 6, elas são denominadas, né, porque a sua tendência de ocorrer em salvas é de uma
taxa de 14 ou 6, 7 Hz. Tá? Uma amplitude que vai de 0,5 a 1 segundo, né? As pontas positivas 6 Hz ocorrem mais em criancinhas pequenas, abaixo de 1 ano de idade, e em alguns adultos. As pontas positivas 14 Hz ocorrem frequentemente em adolescentes. Essas salvas, elas tipicamente consistem de ondas arciformes. Ele fala que ondas arciformes negativas localizadas na região temporal posterior, que se alternam com um componente espiculado positivo e podem ser independentes, ocorrendo num hemisfério só ou no outro. As pontas positivas 14 e 6 são melhor apreciadas quando você usa distâncias intereletrodos maiores em montagem referencial. Vamos dar uma olhada aqui. O que ele chama de ponta positiva 14 e 6 é isso aqui, ó. É isso aqui, né? Isso aqui tudo aqui, ó. Pontudinho, tá? Aqui. Isso que está diferente no traçado aqui, que está chamando a atenção. Você vê que ele tem um componente, o que ele falou, né? Componente negativo aqui para cima, que é uma onda mais lenta um pouquinho. Esse componente aqui para cima, que é o negativo. E você tem uma ponta apontando para baixo aqui, que é a ponta positiva. Tá? Que é o aspecto positivo da ponta. Olha aqui, ó. Positivo, 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 positivo. Pontas positivas 14 e 6. Aqui no caso 14 Hz. O que é que ele fala? Exemplo de pontas positivas 14 e 6. Esses achados são todos normais, tá, pessoal? É tudo achado normal que confunde a gente com descarga epiléptica. Então a gente tem que tomar cuidado, conhecer isso aqui. Tá? Pontas positivas 14 e 6. Num garoto de 13, uma menina, né, de 13 anos, note que você tem espículas positivas, ou seja, para baixo, né? Esse formato de onda aqui, que é melhor apreciada nas regiões temporais posteriores, nas regiões posteriores da cabeça e você pode ver melhor isso aqui no terceiro segundo, que ele está falando aqui. É isso aqui. Aqui tem uns artefatos rápidos aqui também, né? Ó, tem um monte de artefato rápido aqui. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui no Atlas. As pontas positivas estão aqui no grupo das epileptiformes. Pontas positivas 14 e 6. É o anterior a esse aqui. Vamos ver aqui. Pontas positivas 14 e 6. Ó, 12% dos adultos e adolescentes 58%. Tá vendo? Por cento. Vamos ver as pontas positivas 14 Hz aqui. Olha só. São pontinhas assim, positivas, para baixo, né? Tá? Olha só, com CZ. O2 para baixo. Por que é positivo? Por que você chama de ponta positiva? Por que a ponta é positiva aqui? Você já parou para perguntar? Por que isso aqui é ponta positiva? No EEG, para cima é negativo e para baixo é positivo. Então você tem pontas positivas 14 e 6. Olha aqui as pontas positivas. Elas podem ser maiores, como a gente está vendo aqui, tá vendo? A ponta positiva é essa aqui, ó. Não é isso aqui. Não é essa parte de cima. Ok? Aqui, ó, para baixo. Ok? E aqui, no EEG, né, digital, agora dá para ver bem aqui as pontas positivas, tá vendo? Pontas positivas. 14 e 6. Apontando ali para os geradores, tá? Posteriores. Vamos em frente, vamos em frente. Pontas positivas. Pontas
ou espículas, fantasmas e onda. Ponta fantasma 6 Hz e onda. Deixa eu ver que horas são aqui, pessoal. 20h34. Usualmente ela tem uma morfologia de mitten. Eu acho que esse termo aqui, como a gente tem um padrão chamado mitten pattern, que é um padrão também normal de eletro, quando ele colocou mitten aqui, ele confunde um pouquinho, porque o mitten não tem nada a ver com a ponta positiva, perdão, com o Phantom Spike and Wave, tá? Você tem um padrão assim que lembra aquela luvinha dos americanos, é outra variante da normalidade chamada mitten pattern, padrão mitten. Onde você tem, naquelas luvinhas, né, do inverno dos americanos, você tem só um dedinho aqui e os outros dedos ficam todos aqui, ó. Então você tem, às vezes, uma onda aguda de vértex no sono que ela assume esse papel aqui, se localiza nas regiões frontais. Ela fica uma coisa mais ou menos assim, né? Aí dá aspecto de onda epiléptica, mas não é. E a gente se refere a esse padrão como mitten. Então, ele colocando o termo mitten aqui, ele confundiu um pouquinho. Ele me confundiu um pouco, tá? Então a gente não usa, não tem nada a ver mitten pattern com isso aqui. Pontas positivas, perdão, ponta fantasma e onda. Tem uma ondinha, uma pontinha muito pequena, que ele fala que às vezes pode faltar. Mas peraí, se falta, fica só o componente lento. Como é que você vai saber que aquilo ali é uma ponta onda fantasma? A ponta fantasma e onda. Como é que você vai saber? É porque geralmente você tem outras que tem uma pontinha do lado, então às vezes falta em uma, aparece na outra, você fala, isso é ponta fantasma e onda. Né? E também tem uma ondinha lenta, essa aí não, essa aí é maior, tem maior amplitude. A ponta fantasma e onda, né? 6 Hz. Ele é um padrão que pode ser observado em adolescentes e adultos. Ele é um outro padrão visto predominantemente na sonolência e no sono não REM. Só que no N3 ele desaparece no REM também. Então as pontas 6 Hz, ponta fantasma, né, e onda 6 Hz, elas podem ser difusas ou pode ser mais anterior ou mais posterior. Inclusive a gente divide, né, em padrão one, que é anterior, padrão fold, que é posterior, que ele não coloca aqui, sendo que o padrão anterior, né, de pontas fantasmas e onda, eles são mais epileptogênicos, talvez não diria epileptogênico, diria que está mais associado com epilepsia. Porque às vezes você vê ponta fantasma 6 Hz na região frontal, daqui a pouco você vê uma ponta onda ali de verdade. Então o que acontece? Esses achados aqui, eles são muitas vezes chamados, esse grupo, né, de variantes normais, são chamados também de achados de significado incerto. Daí a gente sai pela tangente, né, pessoal? A gente não fala que errou. A gente fala que tem achados de significado incerto ali. Aqui são, ó, aqui a gente vê ponta fantasma e onda padrão fold. O que é fold? Female, occipital, low amplitude e drowsiness. Sonolência, é fold. Você vê que tem uma pontinha muito michuruca, muito da michuruca, varia de amplitude nessa pontinha aqui, ó. Muito michuruquinha aqui, ó. Tá aqui. Às vezes falta, tá vendo? Por isso que ele falou que às vezes pode faltar aqui, ó. Aqui faltou, aqui faltou, aqui faltou, aqui faltou, aqui faltou. Mas você fala, não, mas eu sei que isso aqui é um Phantom, porque aqui é cara de Phantom, tá vendo? Olha aqui, pontas fantasma e ondas 6 Hz. Vamos ver quanto que tá aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e meio aqui, ó. Então é 6, 7 Hz, tá? Nessa frequência. A gente sabe que ponta onda, né, epiléptica, a frequência geralmente, quando não é epilepsia, quando não é encefalopatia epilética, é acima de 2,5 até 5,5 mais ou menos, né? Então chegou em 6 aqui, já afasta um pouquinho da ponta onda. Ok? Olha aqui, ó.
ponta, ponta. Esse aqui é o padrão Phantom, tá bem bonitinho. Phantom Fold, que é posterior. Ele tem menos associação com atividade epiléptica. Phantom Fold. E o Sreda 2040, a gente vai ver no nosso próximo encontro. A gente vai continuar vendo agora o Sreda. Então até lá, pessoal. Até a semana que já são 20h40. Também não quero tomar o tempo de vocês. Obrigado pela presença de todos.